Você conhece o Pergunte ao Livro? Uma inteligência artificial via WhatsApp exclusiva para professores, criada para analisar e esclarecer dúvidas sobre os livros didáticos da coleção Interação da Editora do Brasil, aprovados no PNLD 2026, Ensino Médio. Como acessar e utilizar o Pergunte ao Livro? Acesse o site da Editora do Brasil, clique em Pergunte ao Livro no menu superior, escaneie o QR Code ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo número indicado. A partir daí, você pode interagir com o assistente virtual fazendo as perguntas que você desejar. Quais os benefícios do Pergunte ao Livro? Você economiza tempo ao obter respostas rápidas e precisas sobre as obras. Acesse a ferramenta diretamente pelo WhatsApp sem a necessidade de downloads adicionais. E ainda tem acesso às informações detalhadas sobre cada livro da coleção Interação da Editora do Brasil. Aproveite essa ferramenta durante todo o período de avaliação para fazer escolhas alinhadas às suas necessidades pedagógicas. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Masterclass do Ensino Médio em Foco. E o tema hoje é Sou onde penso, Sociologia além da Europa. Ótimo tema, né? Vem com a gente que vai ser muito bom. Eu sou Marcos Keller, professor, comunicador e podcaster, e tenho o prazer de conduzir essa conversa, que é uma das 11 Masterclasses, que são aulas diferenciadas ministradas por especialistas que a Editora do Brasil preparou para discutir pontos relevantes de cada disciplina do ensino médio. E é claro, com dicas e práticas para a sala de aula, para o cotidiano do professor, para o nosso dia a dia ali. E vou dar mais uma dica para vocês. Quer conhecer um material muito bacana? Dá uma olhada na coleção Interação. Sim, são materiais inscritos no PNLD 2026 e você consegue acessar pelo pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. E eu repito, pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. E na nossa Masterclass de hoje, nós vamos buscar entender um pouco mais como que diferentes visões sociológicas, vindas da África, da América Latina e da Ásia, esses locais que muitas vezes foram colocados à margem do ensino de várias formas, como que essa sociologia ajuda a construir uma visão muito mais plural para a disciplina, para nós, para a sociedade, para o mundo e, com certeza, além de plural, muito mais próxima da realidade dos nossos estudantes. Afinal, estamos aqui, né, em Latinoamérica, a gente está aqui presente. Nós vamos também conhecer um pouquinho mais como que essa abordagem, como que ela aparece na coleção Interação Sociologia, especialmente no capítulo que é dedicado a esse tema. Então, olha que bacana, professor. Eu sei que muitas vezes, falo como professor de filosofia e de história, a gente sai da universidade e tem muita coisa que a gente acaba perdendo ao longo do tempo, tem muita coisa que a gente não consegue exercitar muito bem. Por isso que ter um material bom é também uma formação para nós. E eu quero lembrar, esse momento aqui é uma formação, né? E para conversar com a gente hoje, nós temos pessoas de alto garbo e elegância, que é um prazer conversar novamente com eles. Já conversamos no passado. Se você procurar aqui no canal do YouTube da Editora do Brasil, tem outras conversas, outros assuntos que vão te ajudar muito e estão aqui hoje para nos dar essa masterclass. Junto comigo, nós temos o Luiz Fernandes de Oliveira, que é bacharel e licenciado em Sociologia e especialista em História da África e do Negro no Brasil, mestre em Ciências Sociais, doutor em Educação e professor de Sociologia da UFRJ. Então seja muito bem-vindo, Luiz, muito bom conversar com você aqui hoje. Tá pronto para esse papo? Bom, obrigado. Mais uma vez, né, Marcos? Um prazer estar aqui com vocês. Vai ser um bom debate, uma boa conversa. Com certeza vai ser. Então aproveita, professores. Estão aqui com a gente, aproveita. Ó, dá tempo de mandar aquela mensagem pro colega das humanas, de sociologia, ou professor de outra área, química, mas que gosta de discutir um pouco mais sociedade, entender um pouco mais. Manda mensagem, manda o link aqui do YouTube que dá tempo. Porque nós temos também na nossa mesa aqui o meu querido Ricardo César Rocha da Costa, que é bacharel e licenciado em Ciências Sociais, especialista em História da África e do Negro no Brasil também, e mestre em Ciência Política, doutor em Serviço Social
social e professor de sociologia no ensino médio no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então seja muito bem-vindo, meu querido Ricardo. Pronto para a conversa? Pronto, estamos aqui, né, bastante animados aqui com esse tema, né, e esperando que faça que a galera tenha um bom proveito aqui em relação à nossa discussão, né, que a gente vai apresentar. Com certeza será. Então aproveite, professores que estão aqui nos assistindo, professoras, eu sei que tem estudante também. Você é estudante? Tá vindo aqui? Eu sei que tem estudante do ensino médio, pode colocar aí no chat, assim, eu sou estudante do ensino médio, tô aqui ouvindo, que eu sei que tem. Quero falar também para quem está estudando, está fazendo uma universidade, precisa de horas culturais, olha aí um momento bacana, porque essa conversa que nós estamos tendo aqui, ela é uma formação. E com uma formação, nós emitiremos certificados para você que se inscreveu para essa masterclass através do nosso formulário. O certificado ele vai vir pelo e-mail que você cadastrar no formulário, tá bom? Só colocar lá algumas informações básicas para a gente poder emitir certificado para você. E caso você perda esse aqui, perdeu esse certificado, não consegui, já tá rolando, não deu tempo. Olha, lá no perfil da Editora do Brasil, aqui mesmo, tanto no YouTube quanto no perfil da Editora do Brasil no Instagram, que é um ótimo lugar para você já ter curtido, marcado e sempre olhando, ali você vai ter o link da inscrição de todas as próximas masterclasses. Vai lá, se inscreve para você não ficar sem certificado e também aproveita e manda no grupo da escola. Manda lá no grupo da escola, manda no grupo de amigo, manda o link da masterclass específica para se cadastrar de algum colega que seja de alguma disciplina que vai acontecer ainda o nosso bate-papo. Isso aqui é cuidado com a comunidade, assim, é formação para a galera no geral. Então aproveita essa oportunidade, porque nós temos mentes, professores, autores incríveis aqui conversando diretamente com você, meu querido professor, minha querida professora. Então, para começar esse papo aqui, vamos lá. Existe uma questão que quando eu fiz a minha universidade de história já, sei lá, quase 15 anos atrás, já se começava uma conversa, mas a gente ainda não tinha muitas palavras para definir, mas era esse processo de romper com um olhar que ele é muito eurocêntrico. Nas ciências humanas a gente tem muito isso ainda, né? É algo que a gente teve uma certa dificuldade por um tempo e acho que já resolvemos muito dessa questão no sentido mais dentro da academia, só que isso ainda está chegando, na minha visão mesmo, que pode estar equivocada, nos nossos colegas professores, do dia a dia, na ponta, ali na sala de aula, que é um lugar onde é muito importante que entender como romper com esse olhar é importante. Então, quando eu dei uma olhada, né, no nosso roteiro, na nossa proposta para essa masterclass, eu achei o título muito bom. Essa frase de que eu sou onde penso, ela é muito forte. Se você parar um minutinho para refletir, professor que está acompanhando a gente, é uma frase maravilhosa para você colocar na lousa ali e começar uma discussão para entender um pouco mais da sociologia com os estudantes. Acho que é algo que funciona muito. Porque para mim, quando eu olhei para essa frase, quando eu comecei a pensar um pouco sobre o termo de que eu sou onde eu penso, primeiro que vem mil memórias, né? Mil coisas na nossa mente da onde a gente viveu. Mas também eu consigo entender uma questão, que é esse desafio de um pensamento que ele é muito. Que ele busca. É esse pensamento eurocêntrico mesmo, que busca uma neutralidade, né? Que a gente tem uma coisa de que não, ponto de vista é a partir desse, né? Do branco, europeu, do século XIX, início do XX, que olha o mundo, que determinadas coisas são exóticas. Eu sempre achei um beirando um absurdo quando a gente pensa, ah, tal visão da América Latina é uma visão exótica. Gente, nós estamos nela, não tem nada de exótico, né? A palavra não é legal e a posição não me parece muito legal. Então, quando eu vi essa expressão, eu achei ela muito legal, porque para mim ela revela muito sobre a importância de considerar o lugar social, e a história nessa produção do conhecimento. E aí eu queria puxar um pouco para você, Luiz, que se essa visão ela tá coerente com a proposta quando vocês apresentaram esse título, o que está por trás desse sou onde penso, né? Qual que é a importância de eu considerar esse lugar social na formação do estudante, na formação do professor, na formação, na nossa formação no dia a dia e principalmente se é importante eu conhecer o lugar onde eu tô para produzir esse conhecimento, né? Qual a influência do lugar da onde na onde eu estou, na onde eu sou, na onde eu consigo ser para essa produção de conhecimento. Oi, boa noite, Marcos. Olha só, trata do capítulo 7 do nosso livro Sociologia para os Jovens do Século XXI. E isso é uma inovação que nós fizemos nessa edição,
junto com a Editora do Brasil, né? Para responder essa pergunta, que ela vem, a pergunta é complexa, né? A resposta é mais complexa ainda e nós vamos fazer um esforço aqui de tentar didatizar, né? Contribuindo aí para a formação. Eu queria compartilhar aqui com vocês, se você me permite, vou Por favor. compartilhar um slide aqui. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Já está Apareceu aparecendo? agora, só colocar em tela cheia, por favor. Está em tela cheia? Foi, perfeito. Então, Sou Onde Penso, ela foi formulada por esse rapaz aí, esse rapaz, Walter Mignolo. Ele é um semiólogo e teórico argentino, né, que escreveu esse livro, né, Histórias Locais, Projetos Globais. E a gente começa o capítulo com esse mapa que foi publicado pelo IBGE, que coloca o Brasil no centro do planisfério. E para responder essa questão do sou onde penso, nós temos que ir para um conceito chamado colonialidade, né? Que vai explicar, né, como a Europa invisibilizou outras formas de conhecer o mundo, porque é isso que nós estamos tratando, né? Então, o conceito de colonialidade tem que ser visto na seguinte coisa: esse mapa que vocês estão vendo, todos estão vendo aí, ele é de uma geógrafa, né, estadunidense, que vai colocar os grandes circuitos comerciais até meados do século XV, né? Grandes circuitos da China, da Índia, né, da Ásia Central, e a gente pode ver ali, à esquerda de vocês, a Europa, né, como uma região periférica, né? Até esse período, nós tínhamos também outras centenas de sociedades no que hoje chamam as Américas, né? Outros circuitos comerciais. Até essa época também, nós tínhamos na África, né, reinos e impérios, trocas internas, ou seja, muita coisa acontecia no mundo, né, até o século XV. Para entender colonialidade, nós temos que entender que a partir de 1492, uma data simbólica, foi um processo histórico, a Europa começa a se expandir, com o objetivo, claro, de romper esses circuitos da Arábia, né, da Ásia, para ir direto para o Oriente. Então, os europeus fazem uma operação que é ir para o Oeste, né? Naquela época, provavelmente achavam que a Terra era redonda. Então, eles vão para o Oeste para alcançar o chamado Oriente. Só que eles encontram o quê? Encontram as Américas, um novo continente. E a partir daí, né, com a suposta descoberta da América, eles vão começar um processo de exploração de riquezas, né? Como todos sabem, prata e ouro, depois chegam na Ásia, né? Mas é a partir desse contato com as Américas que a Europa começa a se sobrepor, né, militarmente, economicamente, né, e, em seguida, culturalmente, socialmente, politicamente. A Europa ela consegue se sobrepor, inclusive, à China, né, um grande império antigo, à Índia, aos árabes, e é a partir daí que eles começam a formular, né, uma operação que nós vamos chamar de eurocentrismo. Eles começam a formular, ou como outros autores falam, epistemicídio. Começam a sua própria formulação sobre o mundo, que é local, europeu, a uma tentativa de universalizar todas as suas concepções, todas as suas ideias, inclusive a sua cultura. Então, nesse outro slide, entre os séculos XVI e XX, inventa-se na Europa algumas ideias que vão se tornar universais. E aí vamos citar algumas aqui. Vamos inventar a ideia de que existe uma história mundial, né? Idade Antiga, feudal, moderna, contemporânea. Vamos inventar um conhecimento científico com objetividade e neutralidade, como se não existissem conhecimentos em outros lugares,
né? Vamos fazer uma contraposição, uma dualidade, um binarismo, né? Entre civilização e povos selvagens e primitivos. Vão inventar o conceito de evolução, de progresso. Vão contrapor cultura e natureza, racionalidade e emotividade. Enfim, vão inventar que a filosofia clássica surgiu na Europa. Ou seja, é a partir dessa operação de a sua própria razão se torna uma razão universal. Aliás, eles constroem essa ideia de que a razão deles é uma razão universal. Então, é essa perspectiva que, nesse processo histórico, que se constrói. Por exemplo, esse é o mapa, ô Marcos, o mundo conhecido em 1490. Tá dando para ver direitinho, né? Esse é um mapa que eu estudei quando eu tinha 10 anos de idade, que mostra uma perspectiva. O mundo conhecido em 1490. A partir de quem? A partir da Europa. Então, foi se criando nesses séculos, além do colonialismo, o que a gente chama de colonialidade, né? Essa operação que a Europa fez para construir uma razão universal, né? Mas como essa colonialidade se organizou, né? O que foi invisibilizado para que o Ocidente afirmasse suas ideias com base em uma pretensa razão universal? E aí vou citar alguns exemplos que vêm do historiador, né? Alberto Costa Silva, brasileiro. Ele vai dizer que, por exemplo, essa relação de coisas que eu coloquei aqui para vocês, a navegação já existia, né? Tanto na África quanto no Oriente. Aliás, a viagem do Cristóvão Colombo, a viagem dos navegadores portugueses e espanhóis, elas se fundamentaram, se basearam nas cartas náuticas que os chineses produziam, porque os chineses foram os primeiros a navegarem pelo mundo, pelo Pacífico, pelo Atlântico, inclusive pelo Mediterrâneo. Então, o Costa Silva vai dizer, por exemplo, que na África vai existir navegação, técnicas de metalurgias, armas, espada de bronze, criação de gado, enfim, uma série de tecnologias. Isso foi invisibilizado pela Europa. Isso foi negado, né? A história, ela foi um processo histórico de negação dos outros continentes, de outros povos, de outras culturas, de outros povos que produziam tecnologias, né? Então, nesse sentido, e aqui esse som de penso vai nessa perspectiva de entender o que foi essa colonialidade. Esse aqui é um dos autores dessa perspectiva teórica, né? É o Nelson Maldonado Torres, que ele tirou uma foto lá em Portugal de uma casa, penso, mas não existo. Quer dizer, a grande crítica àquela máxima, né, do René Descartes, né? Penso, logo existo. E aqui, quando a gente, na tua pergunta, o que a crítica à colonialidade, ela nos leva a pensar, né? Em todos os lugares existe lógica de pensamento, existe a razão do outro. Então, os lugares em que estamos também são lugares de produção de conhecimento, né? O conhecimento ele é universal pela existência dos seres vivos, mas ele também é local, né? Porque você produz aquilo que você conhece a partir da experiência que você estabelece nas relações sociais. Então, por isso que essa perspectiva que faz a crítica da colonialidade afirma descolonizar-se, esta é a possibilidade do pensamento. Ou seja, partir para uma perspectiva intercultural, porque todos os povos, em vários lugares, têm a sua produção de conhecimento e é possível essa troca, esse diálogo intercultural. Perfeito, perfeito, show de bola. E isso, ele propõe um alargamento de mundo e de sociedade que é muito maior do que a gente está acostumado a ver nos materiais mais clássicos, naquelas coisas Sim, que sim. pretensamente quer se mostrar mundial, né? Uhum. Ah, Exatamente. muito bom, muito bom. Deixa eu esticar um pouquinho pro Ricardo. Ricardo, gostaria de acrescentar alguma coisa? Em relação a essa questão, eu acho que o Luiz já deu conta, né? O que eu queria comentar, já passando seguindo adiante, o Luiz, na verdade, ele manteve aí os slides, a gente acabou fazendo uma sequência só de slides, né? É que um pensamento europeu que deu base para a sociologia, né? Ele chamado sociologia clássica, ela sempre teve um componente crítico muito forte,
né? Mas é claro que não basta o pensamento europeu em termos da sociologia, né? Quer dizer, eu acho que essa questão desse capítulo Sou Onde Penso é exatamente para você descortinar essas outras possibilidades de reflexão e que contribuem também para uma leitura crítica de mundo, né? Eu acho que esse seria o complemento que eu faria em relação a essa primeira pergunta, né? Perfeito, perfeito. E eu acho que nessa perspectiva de estender um pouco mais esse complemento, eu acho que essa frase final que foi colocada pelo Luiz, né, quando fala sobre para poder pensar o processo de descolonização ele é necessário, né, para a gente ter essa chance de pensar, para a gente ter essa chance de uma representatividade mesmo das nossas próprias ideias, daquilo que nos constrói. Quando a gente pensa em Brasil, me parece é muito verídico isso, porque nós temos essa primazia de ter, né, diversos pensamentos, diversos povos, diversas possibilidades, que quando são apagados, a gente está pagando gente real, né? Nós estamos pagando pessoas que estão aqui, não é alguém que está além mar, não é alguém que está em outro local. Eu estou pagando meu vizinho, né? Eu estou deixando de ver uma ancestralidade que está na porta do lado, assim. Então, o termo de epistemicídio, ela é uma palavra extremamente poderosa quando a gente pensa nisso. Porque é uma destruição mesmo sob uma visão de mundo. E uma das questões que me pega muito na história, me pega na filosofia e me pega na sociologia, e é uma questão que nós das áreas de humanas temos que lidar, e sei que as outras áreas de ciências também têm que lidar, essa ideia de que por muito tempo, e quando a gente fala muito tempo, a gente está falando muito tempo, né? Estamos falando todos os 200 anos de determinada disciplina, todos os 500 de outra, todos os 700 de outra, todos os 2000 de outra, muitas vezes, quando a gente conta sobre que os currículos dessas ciências, nas ciências humanas e da sociologia também, é claro, ele acaba representando e se concentrando muito nos pensamentos dos pensadores europeus. Que, gente, é óbvio, né? Professores, professoras que estão nos acompanhando aqui, ninguém tá dizendo que não é importante, que não é legal, que é bacana, tem muita coisa da hora e vai ser utilizado, claro que vai. Só que entende que acreditar que só esse ponto de vista é o ponto de vista verdadeiro, o ponto de vista único, ou o único ponto de partida também, eu estou negando outros mundos, né? Então a gente pensa muito esses pensadores europeus, pensa muito esses pensadores do século XIX, os famosos três porquinhos da sociologia, né, que a gente sempre trabalha sobre eles. E nesse ponto, a minha pergunta, né, aproveitando que eu estou aqui com esses mestres, é o que que a gente perde? O que que a gente perde? Porque eu sei o que a gente ganha quando a gente trabalha, né? Quando a gente vai lá trabalhar com o Weber, quando a gente trabalha com o Marx, né? Quando a gente trabalha com o Durkheim, eu sei o que a gente ganha. O que que a gente perde quando nós deixamos de lado todos os saberes que foram produzidos aqui na América do Sul, né, aqui no hemisfério sul que a gente está, no hemisfério sul mundial, inclusive, né, no sul global, o que que a gente perde quando a gente é conivente com esse epistemicídio, às vezes por ignorância, é claro, né, mas o que que a gente está perdendo desse alargamento de mundo? E aí, Ricardo, por favor, me ajuda a entender um pouquinho mais disso. Então, Marcos, você sabe, nós sabemos, né, que quando a gente pensa na sociologia no ensino médio, na verdade a gente está tratando as ciências sociais, né? Eu poderia responder, do ponto de vista da ciência, né, das ciências sociais, que a gente perde esse olhar antropológico, né? Aquele olhar da alteridade, a dimensão da diversidade que é necessária à compreensão humana. Quer dizer, o conhecimento humano, ele não é único, né? Existem várias possibilidades de reflexão crítica a partir de produção de conhecimento. Então, a pergunta, né, o que que a gente perde é exatamente isso, essa outra dimensão de acesso ao conhecimento humano, essa necessidade da diversidade. E que, é claro, que é uma forma de olhar para nós mesmos, né? Como você mesmo já levantou essa questão, não existe o exótico, né? O exótico aí, nesse caso do discurso eurocêntrico, somos nós, né? Então, o que que nós produzimos, né? O que que nós temos como contribuir nesse processo? Eu acho que é isso que a gente perde. Mas a própria ciência, as ciências sociais, a partir da antropologia, ela tem essa possibilidade. O método antropológico permite isso, né? Então, essa ideia de alteridade, eu acho que ela é necessária para se pensar o mundo, né, sob o ponto de vista crítico, sob o ponto de vista do acesso ao conhecimento outro, né, que o Luiz colocou muito bem quando ele falou do conceito de colonialidade.
Não, essa fala do Ricardo, eu me lembrei aqui agora uma situação. A gente perde é, de conhecer nós mesmos, né? Nós mesmos. Eu me Perfeito. lembro, por exemplo, agora do o Muniz Sodré. Muniz Sodré é um teórico brasileiro, né? Foi professor da UFRJ. Ele, um dos seus livros, ele conta, tem uma passagem que ele diz que tinha uma mocinha indígena, né, lá no interior do Amazonas, que recebeu uma, uma picada de cobra, né? E aí ela foi no posto médico, né? E aí o médico deu o diagnóstico que tinha que amputar a perna, né? E aí o pajé não queria, né? O médico não aceitou a ajuda do pajé. E aí depois conseguiram a transferência para Manaus, ele contando essa história. E aí o pajé foi junto e o médico em Manaus aceitou a ajuda do pajé. E aí curaram, né? Curaram, não deixou necrosar e curaram. Ou seja, tem conhecimentos ali, nós não dominamos, né? Tem conhecimentos inclusive conhecimentos medicinais, né? Conhecimentos medicinais. E a antropologia ela dá conta disso para tentar fazer com que a nossa sociedade entenda que tem conhecimentos muito além do que a gente tem de conhecimento eurocêntrico, né, de conhecimento científico. Porque essa perspectiva da colonialidade não é só é uma crítica, não significa deixar de lado, negar aquilo que a Europa contribuiu, né? Uhum. Pelo contrário, tem uma relação intercultural, como isso aconteceu com o pajé e o médico nessa situação. Perfeito. Nossa, que ótima história para ilustrar essa colocação que a gente propõe, né? Acho muito bacana e professores e professoras que estão nos acompanhando, e essa conexão é algo que falta às vezes para os nossos estudantes, tá? E até para sentir esse valor. Quando você tem figuras, imagens, conceitos ou ideias que são próximas dos estudantes, a sensação de que essa sociologia também é minha, ela é muito maior, né, do que mostrar aquele monte de europeu de nome esquisito no primeiro olhar, né? Então a gente consegue puxar muito mais pro dia a dia. Eu tenho mais uma pergunta que vai puxar um pouco pro capítulo, né? O Som de Penso, o capítulo 7, né? Que já foi apresentado pelo Luiz um pouco antes, na coleção Interação Sociologia, porque tem muitos nomes que são citados ali que são nomes muito importantes e que a gente não vê tão presente em sala de aula. Pode ser que os professores tenham tido o prazer de estudar, especialmente se a formação deles for mais recente, como o Franz Fanon, Lélias Gonzalez, o Eduardo Said, né? A Spivak, que é uma pensadora, uma crítica indiana, né? Tem muitos autores ali que, quando eu bati o olho, eu achei muito bacana. E eu não vou aqui, né, falar que, olha só como eu entendo, não. Vários desses autores eu tive o prazer de só ler o nome, infelizmente. Sabe? De só conhecer o conceito por cima. Alguns eu consegui me aprofundar um pouco mais, como a Lélia, o Fanon, mas me falta conhecer um pouco mais da Spivak. Tive o prazer de estudar o Said na universidade, mas me falta ainda. E se me falta como professor, falta para outros colegas professores também um conhecimento um pouco mais profundo para vivenciar. Entre muitos outros, que um ponto que é uma grandeza muito grande no material que vocês construíram é justamente essa miríade de autores próximos, inclusive, autores brasileiros, autores que você tem acesso, autores que estão produzindo, que estão construindo, que estão em volta. E aí, a minha pergunta é como que vocês veem que esses autores podem auxiliar tanto o professor, mas principalmente o estudante que está ali presente, a desenvolver esse olhar mais crítico para o mundo que eles estão vivendo, que eles estão em volta, né? Como que esses autores que estão ativos, que estão produzindo hoje em dia, que tá questionando uma sociedade muito próxima da que a gente está vivenciando hoje, como que eles podem auxiliar os estudantes diretamente, né? E eu vou acrescentar uma outra dificuldade. Às vezes eu sinto que nós professores, temos uma dificuldade de lidar com alguns autores um pouco mais recentes. Não sei se é porque a gente não sente segurança, não sei se é porque a gente não tem uma literatura tão próxima mesmo, porque produção em cima tem. Então eu puxo também a contribuição desses autores para a formação continuada também do professor, né? Como que vocês veem esse processo dessa construção desse olhar crítico e também na formação do professor? E eu direciono para o Ricardo essa, primeiramente, né? Marcos, então, eu acho que o nosso livro, ele faz uma introdução para os estudantes do ensino médio
em relação a essa série de nomes que você citou, né? Vários outros nomes, inclusive, também. Então, é claro que é um texto voltado para o ensino médio, né? A gente faz o aprofundamento, faz uma discussão, mas a nossa ideia é exatamente permitir que esses estudantes tenham acesso a outras formas de conhecimento, de reflexão crítica sobre o mundo, né? Então, desses autores, até que eu vou pedir para o Luiz depois colocar fotos de alguns deles para a gente conhecer, são autores que são muito importantes. Eu vou citar alguns aqui a título de exemplificação. Você citou o Francis Fanon, né? Quer dizer, da galera que está hoje em sala de aula, dando aula, né? Fanon talvez seja um dos mais conhecidos, juntamente com a Lélia Gonzalez, né? O Fanon, ele teve uma... Ele, são pensadores do século XX, né? Uma exceção ali, que daqui a pouco eu vou comentar, né? Mas o Fanon, ele era um psicanalista, né? Ele faleceu muito jovem, né? E ele tem origem na Martinica, que é uma ilha, que é uma região ainda controlada pela França, né? Mas que fica no Caribe, assim como a Aimé Césaire, que é outro autor que a gente cita também. E o Fanon, ele foi não só um crítico do eurocentrismo nos seus livros, né? Ele faz uma crítica sobre como a exploração colonial ela foi, ela destruiu, né, a cultura e, ao mesmo tempo, a perspectiva desse colonizado, né, que se via no lugar do colonizador. E a gente cita até um outro autor também que tem essa mesma perspectiva, que é o Albert Memmi, nascido na Tunísia. Então, são autores que a gente vai listando e que têm essa leitura crítica numa perspectiva diferente de crítica ao eurocentrismo, né, que é a base, inclusive, do pensamento das ciências sociais. Mas o Fanon é um desses autores, né? Então ele mostra como que essa ideia de universalidade construída pela Europa, ela massacra esses povos colonizados, né? Entre seus livros, um deles, o que chama mais atenção, que é a denúncia do colonialismo e da riqueza que acumulada pela Europa com base na escravidão, se chama Os Condenados da Terra, que a gente cita lá no nosso livro, né? O Fanon aparece aqui, ele falece em 1921 e nessa época ele estava na Frente Nacional de Libertação da Argélia. Quer dizer, ele era da Martinique, mas lutou na África pela libertação da Argélia da colonização francesa. Essa independência da Argélia em relação à França só foi obtida em 1962, né? Bem, mais na metade do século XX. Outros autores importantes, eu citaria também o Cheikh Anta Diop, que aparece aí no canto direito da tela, né? Ele é um senegalês que ele vai ter uma importância muito grande, porque ele vai ser um precursor da ideia de afrocentricidade, que é uma perspectiva de você olhar o mundo sob o ponto de vista africano, né? E o Cheikh Anta Diop ele é muito importante porque ele não é só um pensador, um teórico que fica no campo das ciências sociais, como ele também é um cientista, né? Então ele vai fazer pesquisas na área ele vai se formar em física, ele vai fazer um doutorado em física, né? E as pesquisas dele em relação ao continente africano são pesquisas que vão envolver não só o conhecimento dele de ciências naturais, mas também no campo das ciências humanas de maneira bastante interessante. Então, tem várias teses que, que geram polêmicas naquela época com o pensamento predominante europeu, né? Então, ele bate de frente com esse pensamento europeu. Eu acho que isso é muito interessante em função de tudo que a gente comentou antes, né? A gente está mostrando outras perspectivas, outros olhares possíveis para esses estudantes do ensino médio. O Sheik, por exemplo, o Diop, ele vai comentar que a humanidade, ele vai defender a tese da humanidade ter nascido na África. A gente sabe que, do ponto de vista científico, essa tese hoje está mais do que comprovada. Mas durante muito tempo, os europeus tentaram encontrar outros lugares, né, de origem da humanidade, né? Uma ideia de policêntrica, né? Como se tivesse tido várias origens diferentes para poder justificar a diferenciação entre os homens brancos, né, e outras raças, né? A ideia de outras raças, que é uma ideia que ainda prevalecia. Outra discussão interessante do Sheikh Diop é em relação ao Egito, né? A afirmação do Egito como uma civilização negra, o que também é um outro confronto com o eurocentrismo, na medida em que
como o próprio Luiz comentou ainda há pouco, né? A ideia da filosofia clássica apresenta a Grécia como o berço da civilização ocidental. Como assim, se você tinha antes, né, e o Diop mostra isso, todo um processo histórico construído no Egito, né, e que, inclusive, tem várias outras teses hoje em dia mostrando que vários filósofos gregos dessa chamada filosofia clássica estudaram no Egito, né? Estiveram no Egito durante muito tempo. Então, o Diop foi um dos enfrentamentos que ele apresentou foi exatamente nesse sentido, né, de mostrar o Egito como uma civilização negra, né? E os outros dois autores que aparecem aí são duas mulheres, e aí tem duas discussões interessantes. Primeiro que a Lélia Gonzalez, ela é uma brasileira, é uma dos brasileiros que a gente cita nesse capítulo, né? A Lélia, ela é muito importante, é uma socióloga, filósofa, historiadora, e que foi militante e que nessa militância ela participou da criação do movimento negro unificado, participou do que a gente passa a conhecer a partir de um certo momento, do feminismo negro. Então, a Leia, ela é uma das autoras precursoras do conceito de interseccionalidade. Aqui no Brasil, ela foi a grande precursora em relação a isso, fazendo a discussão de gênero, de classe, né, e de raça, numa perspectiva de uma divisão dessas opressões que acabam tendo uma interseção, né, em relação a essas características, né, da opressão, né, que ela enquanto mulher, enquanto negro, né, e enquanto posição de classe no sentido de pertencer à classe trabalhadora. Então, a Lélia Gonzalez ela é uma pessoa tão importante, né, que a Angela Davis, por exemplo, que é reconhecida internacionalmente, né, que também trabalha com esse conceito de intersexualidade, ela teve recentemente no Brasil e citou a Lélia Gonzalez como uma referência, né, para vocês verem que, de repente, a gente não conhece os nossos autores, não conhece as nossas intelectuais, né, e a Lélia ela é muito importante nesse sentido. No texto que é do capítulo, a gente vai trabalhar na visão da Lélia no conceito de amefricanidade, né? Que é a ideia de que a população negra que foi escravizada, sequestrada no continente africano e trazida para a América, ela vai ter uma outra dimensão em termos da sua concepção de mundo e do seu pertencimento aqui na América, né? E aí ela vai caracterizar essas questões do racismo, né, existente aqui no nosso continente. Aqui no Brasil, ela vai usar, por exemplo, um termo chamado pretuguês, né, mostrando que o português brasileiro ele é influenciado pelas línguas africanas de maneira bastante efetiva, né, bastante intensa, né, e ela vai citar vários exemplos em relação a isso. Então, a Lélia Gonzalez é um autopensador importante. Para terminar esse quadro, né, a gente tem uma francesa chamada Henriette Martineau, que, por incrível que pareça, aí a gente voltou para a Europa, mas por que a gente voltou para a Europa? Porque ela produziu sociologia antes de Durkheim, né? Quer dizer, mais do que mais de 30 anos antes de Durkheim começar a produzir e pensar a sociologia enquanto disciplina, enquanto ciência, a Martineau elaborou teorias que pensam, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu vou citar aqui um trecho dela, do texto dela, ela escreveu um livro chamado Como Observar Morais e Costumes, que é praticamente um livro de metodologia de pesquisa sociológica produzido em 1838. E aí você repara que a gente voltou para a Europa para também denunciar esse caráter androcênico, né? Não é só o eurocentrismo, né? Mas você tem uma mulher produzindo sociologia antes desses autores clássicos que a gente conhece e que você até lembrou que a gente chama, às vezes, brincando de três porquinhos, né? Antes de Durkheim, antes de Marx, antes de Weber, você teve uma mulher, né, que fez várias pesquisas e, a partir da observação, partindo da leitura de hábitos e costumes dos povos, ela elaborou um trabalho de cunho científico no campo das ciências sociais. Então, acho que são as quatro imagens que a gente colocou nesse slide, eles exemplificam bem esses diversos autores que a gente apresenta no capítulo, né? Quer dizer, não são só eles, né? Mas eles exemplificam essas ideias que estão colocadas. Outra discussão que está presente também é a chamada perspectiva sobre o bem viver.
E aí nós temos as visões ameríndias, né, que são originárias dos povos andinos e amazônicos, né, como está colocado aqui no slide, e que apresentam uma outra perspectiva de vida. Nessa perspectiva, a natureza ela não pode ser pensada separada da cultura, separadamente da cultura. O interessante disso, né, e aí eu acho que tem um componente muito importante para a gente pensar o mundo de hoje, que a gente está vivendo um processo de uma dimensão, né, em relação ao aquecimento global, em relação à própria finitude do planeta Terra, né, que essas imagens aqui mostram muito bem, que são imagens, inclusive, do nosso capítulo sobre capitalismo e meio ambiente, não são nem imagens desse capítulo que a gente está tratando aqui, mas que mostram que o bem viver ele é uma concepção que vai exatamente refletir sobre esse processo. E aí, além tem vários autores, entre eles nós temos autores brasileiros, indígenas, que são muito importantes nessa reflexão. Um deles muito conhecido, que é o Ayrton Krenak. Existem outros autores, como David Schopenhauer, né? Que são autores é, se apropriam dessa ideia do bem viver, exatamente para questionar esse indivíduo do ponto de vista do capitalista. A ideia do bem viver não nega o indivíduo, mas esse indivíduo ele é coletivo. Ele é um ser coletivo e numa dimensão também de relação íntima com o planeta, né, com a natureza. Então, a cultura está ligada à natureza o tempo todo. Isso é bem interessante porque isso nega a concepção eurocêntrica, né, em que a ciência se opõe à ideia de natureza. Então, nessas ideias, no caso da concepção do bem viver, você não tem uma dissociação entre cultura e natureza, né? E isso ajuda a gente a pensar o mundo onde nós estamos, né? E o que que a gente faz com esse mundo onde nós estamos, onde nós vivemos, né? Eu acho que são autores muito importantes. A gente citou só alguns deles, né? Mas eu acho que dá para a ideia do que a gente está discutindo com esse capítulo, né? Perfeito, isso dialoga muito, muito com o que o Luiz falou, né? Quando ele citou sobre existem saberes mesmo, reais, né? Práticos, que auxiliariam o nosso dia a dia, que muitas vezes são invisibilizados por essa postura. Inclusive, Luiz, se gostaria de acrescentar alguma coisa, fica à vontade, viu? Não, isso é muito, muito importante, né? Eu fico, Marcos, eu tenho visto as suas lives, suas entrevistas, né? Você sempre puxa para a questão do ensino médio, para essa meninada toda que está aí. Então você imagina as discussões que podem ser mobilizadas, né? Você mostrar que uma mulher no século XIX, no início do século XIX, produzia conhecimento, né? E naquele período, é um período que mulher praticamente não existia, digamos assim, né? De palavras simples. Era o patriarcalismo, o patriarcado extremo. E essa perspectiva indígena que está presente no Brasil, né? Presente em tudo quanto é canto do Brasil, não é só na Amazônia. Quer dizer, você tem conhecimentos medicinais, né? Você tem a contribuição, quando o Ricardo falou aí da Lélia Gonzalez, quando ela formulou o português, né? O português você pode começar a discutir com a juventude, e, por exemplo, o que é falar errado? Né? Falar, por exemplo, falar Flamengo. Não é errado. Isso é uma influência linguística dos bantus, das culturas bantus que estiveram aqui, né? Então, assim, você começa a tentar mobilizar os estudantes para pensar em outras perspectivas, pensar o lugar que vive. Isso é muito importante, né? Porque as teorias que se colocam como universais, se pretendem universais, têm certas realidades que não conseguem explicar. Perfeito, perfeito. Realmente, quando a gente pensa na prática mesmo das discussões possíveis no ensino médio, é fantástico. Só para acrescentar um ocorrido também que rolou comigo recentemente, fui com um grupo de estudantes visitar uma universidade, fazer uma visita técnica a uma universidade aqui no centro de São Paulo, né? Eu estou em Suzano, periferia de São Paulo. E a gente passou ali pela Bandeirantes, pela rodovia dos Bandeirantes, né? Uma grande rodovia aqui em São Paulo, famosa. E São Paulo tem toda uma história mítica com a figura dos Bandeirantes, né? E uma dos pontos interessantes foi que um dos estudantes
falou, tava olhando o nome das ruas, né? Ele gosta muito de ficar olhando o nome de rua, e ele viu uns nomes indígenas, né? E uma das coisas que a gente conversou foi que São Paulo tem muito forte, muitas coisas com nomes indígenas presentes, e você não tem, né, uma valorização da figura indígena aqui. E na Rodovia dos Bandeirantes, particularmente, é um monumento à barbárie, como diria o Walter Benjamin, porque é o nome de diversas grupos, né, etnias indígenas que foram dizimadas, inclusive, pelos bandeirantes, que só existe agora nas ruas laterais cortadas pela rodovia. Então, assim, são figurações complexas e que demonstram esse epistemicídio mesmo que foi citado de uma maneira é, real, né? Quase como um monumento mesmo a essa barbárie em alguns momentos. E que precisa ser problematizado, você precisa conversar sobre, é ponto de partida interessante para você ter uma conversa com os estudantes, né? Me Então, permita interessante. uma Claro. acréscimo do que você falou, porque eu gosto de conversar com você, que você estimula a gente a debater muitas coisas. Porque quando você cita aí a Avenida dos Bandeirantes, né? Quem foram os bandeirantes, né? Sabe qual é uma coisa que podemos discutir com a juventude hoje, que ela está muito presente, principalmente a juventude negra? Os Uhum. bandeirantes foram o primeiro grupo de extermínio no Brasil, né? Olha aí. A gente tem esse problema dos grupos de extermínio, da polícia que mata. Temos, isso é histórico, né? Isso é histórico, faz parte da Constituição do Brasil, né? Estrutural, esse tipo de violência. O primeiro grupo de extermínio foram os bandeirantes, saíram à caça no interior do Brasil. E é um ponto de discussão relevante para você entender desde quando isso está acontecendo, né? Desde que momento a gente tem esse histórico. Então, olha que questionamentos que tornam um pensamento sociológico. Você pode fazer um diálogo com história também, que é outro ponto importante quando a gente fala da coleção, né? A interação, ela realmente é uma interação com outras disciplinas também, com os outros conteúdos. Então, dá para você, professor, conversar com colegas de outras áreas também, que tem pontos de diálogo profundos, assim, dentro desse material, que pode te ajudar a desenvolver muito para além da aula e enriquecer a aula dos colegas também, e que o estudante perceba essas conexões, né? Auxiliando muito também esse senso crítico. Deixa eu aproveitar esse momento também e me direcionar a você que está assistindo a gente, que está aqui conosco. Gostou dessa proposta? Olha o quanto você pode trabalhar com material. Eu quero te convidar também para uma novidade da Editora do Brasil. Esse ano, a Editora do Brasil lançou uma ferramenta de inteligência artificial no WhatsApp. Gente, é no WhatsApp. Você não tem que entrar em outro site, você não tem que baixar outro aplicativo, é no WhatsApp. E você já tem o WhatsApp, porque é assim que a gente conversa com a família, com os colegas, tem grupo de escola, tá todo mundo ali. Então, uma inteligência artificial que está no aplicativo que você já está acostumado a utilizar, que é o WhatsApp. É só você mandar uma mensagem para o número 11 942197835, e eu repito, 11 942197835, manda lá um oi, né, para essa mensagem. Vai estar escrito lá, pergunte ao livro, converse com o livro. Mandou um oi, a ferramenta já vai começar a te direcionar. Vai falar que livro você quer conversar, tem mais aqui, tem mais algum outro. E você vai ter a oportunidade, a possibilidade de conversar diretamente com o material. Escreve lá, sociologia, e você conversa com o livro de sociologia. Você pode perguntar o que tem no livro, quais são as competências abordadas, que tipo de tema que está trabalhado, quais são os autores, quais são os autores que estão trabalhados no livro. Pode perguntar também que página que está citando os autores, o que fala sobre. Tá lá, tá tudo ali. Resumo da obra, o que você perguntar, ele vai dar um jeito de responder ali para você, e sempre citando a página do livro, citando um cantinho, você pergunta onde que eu acho isso, que dá para você consultar também o material na íntegra lá no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. Então olha que ferramenta interessante. Abriu aqui no computador o livro, abre aqui a ferramenta no WhatsApp, pergunta, conversa, auxilia você a montar aulas também, você pode aproveitar enquanto a ferramenta estiver online, perguntar ali umas propostas de aulas, alguns temas, ajuda muito você. E é mais uma opção para que você conheça o material de uma maneira profunda, dialogue com o material e assim tenha uma oportunidade também de fazer uma escolha mais consciente sobre qual vai ser o material que vai te acompanhar aí ao longo dos próximos anos, né? Porque nós precisamos de bons companheiros, precisamos de materiais que nos auxiliem, que nos formem nesse percurso. Eu aprendo muito com o conteúdo que eu ensino também, então é uma possibilidade de você conhecer esse material também de uma maneira bem profunda e fazer essa escolha, uma escolha que eu sei que vai ser bacana se você colar com a gente aqui. Puxando um pouco para nossa conversa aqui,
a gente já começou a entrar sobre essas aplicações mais práticas, né, sobre esses diálogos mais práticos com os estudantes, quando a gente fala sobre como que a gente pode perguntar, o que a gente pode questionar, que autores que nós podemos apresentar também. E aí, puxando essa questão mais prática, eu queria tentar pensar junto com vocês, Luiz, Ricardo aqui, quais são os exemplos práticos que vocês têm de professores, de como eles podem trabalhar essa perspectiva não europeia em sala de aula. E é curioso a gente puxar essa pergunta, porque nós não precisamos questionar sobre como pensar com o pensamento europeu em sala de aula, porque meio que ele vem embutido na formação que a gente tem. Então, como que eu posso trabalhar a partir de uma perspectiva que não é europeia? Como eu posso construir essa questão? E eu quero aproveitar também e já acrescentar nessa pergunta um outro ponto, porque tem muitos professores, eu já falei isso um pouquinho ali em cima, né, um pouquinho antes, quando a gente conversou. Muitos professores têm medo de abordar outros autores, até por medo do tema, assim, por medo de não conhecer profundamente, né? A gente tem receio. É, sei lá, a gente falou um pouco do Fanon. Ah, não li tudo do Fanon, né? Não conheço profundamente. Então, às vezes, eu fico com receio. Só que a gente tem que tomar um cuidado, eu percebo, para que esse receio também não seja um amigo do apagamento, um amigo do epistemicídio. Esse medo que talvez a gente tenha também, às vezes, acaba trabalhando a favor de um apagamento, e eu acredito que seja um problema. Então, como que eu posso, de uma maneira prática, trabalhar essas perspectivas não europeias e também ajudar a lidar com esse receio que às vezes os professores têm de não dominar um assunto? Porque às vezes a gente é perfeccionista também, né? A gente só quero falar se eu ler tudo, se eu ler todas as obras, né? Se eu estudar profundamente esse conteúdo todo. Seria o ideal, mas a gente sabe que 3 escolas, né? Outra formação, família para lidar, às vezes a gente não consegue lidar. Então, puxo essas perguntas aqui e eu já aproveito que eu tenho certeza que um bom material didático te auxilia também a ter mais segurança sobre a discussão, né? Então, Luiz e Ricardo, me ajuda a entender. Ricardo, pode começar se quiser, fica à vontade. É, eu começo aqui, eu vou compartilhar Ah, aqui perfeito, Luiz, então, de fica à vontade. novo, acho que foi. Foi. Deixa eu botar na tela Tela cheia. cheia? Perfeito. Vai lá. Essa aqui é uma pergunta muito importante, né? Como ampliar o repertório crítico de docentes, estudantes, vamos ver na prática. E acho que, assim, a gente colocou isso para ilustrar um pouco, temos que partir de 2 pontos, né? O primeiro é a constatação de que nossa formação nas universidades e nas escolas é eurocêntrica, né? Isso está dado. Reconhecendo. É conhecida, amplamente conhecida, é combatida, mas continua hegemônica. E a segunda questão é que a necessidade de construir coletivamente que esses autores que eu coloquei lá no início chamam de desobediência epistêmica. O que é desobediência epistêmica? Eu vou dar só um exemplo de desobediência epistêmica para ilustrar e também definir. Quando eu trabalhei com os anos iniciais da aula para criança, nós trabalhávamos com projeto integrado, né? História, ciência, geografia, língua portuguesa, matemática, e um desses projetos era o Trem do Samba, que reunia uma data específica, 1908, né? O falecimento do Machado de Assis e o nascimento do Cartola. E aí todo o currículo se desenvolvia falando de África, dos afrodescendentes, né, cultura afro-brasileira, indígenas. Um certo momento, um conjunto de professores dessa mesma escola, do 6º ano em diante, de História, questionou o nosso trabalho, né, dizendo que a gente não dava história do Brasil. Né? E aí uma professora negra, né, já muito experiente, dizia: mas nós não vamos deixar de fazer o que nós estamos fazendo. Nós damos história. Na visão de vocês não é história, mas na nossa visão é história. Vamos continuar fazendo. Sabe por quê? Porque no 6º ano, a partir do 6º ano, esses meninos e meninas nunca mais vão ver indígena e africanos. Nunca mais. Ou seja, ela disse: o currículo não é aquele currículo que vocês pensam, né? Um currículo tem que ser dialogado, então nós vamos fazer desse jeito. Bom, anos depois, essa escola do 6º ano de diante começou a falar de África, de indígenas. Então, enfim, essa é uma desobediência epistêmica. E essa Marco, a gente sabe que esse é um negócio muito difícil de fazer.
mas só coletivamente isso pode acontecer. E acontece no Brasil todo, muita gente. E o nosso material, nosso livro, ela tenta mobilizar um pouco isso, né? Por exemplo, a questão dos povos indígenas tem em vários capítulos, sobre vários temas, né? É, a questão de gênero, com autoras brasileiras, enfim, tem muita coisa. E aí, mas aí nós trouxemos aqui uma coisa extra, né? Para tentar passar uma dimensão aí para quem está ouvindo a gente. Assim, são algumas leituras extras que essas são fáceis de encontrar, né? Inclusive na internet. Por exemplo, esses dois livros que falam de África, África na Sala de Aula, esse outro do Alberto Corsini, que eu já citei anteriormente, a África explicada aos meus filhos, quer dizer, material bem didático. Esse à direita, O Roubo da História, né? Falando de como os europeus se apropriaram das ideias do Oriente. Também não são livros acadêmicos de difícil compreensão. Tem algumas orientações, né? Esse Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, né? Que é um diálogo com Paulo Freire. Tem esse aqui das colegas minhas aqui do Rio de Janeiro, Quebrando Preconceito, sobre subsídios para culturas e histórias dos povos indígenas. Esse livro que eu recomendo, ele é de fácil acesso, O Bem Viver, né? Isso aqui é uma aula de filosofia, de história, de geografia, de sociologia. Tem o livro do Krenak, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Esses dois aqui são mais acadêmicos, né? Mas são muito importantes para o professor de sociologia que quiser aprofundar, porque mostra a perspectiva de outras sociologias em várias partes do mundo, né? Esse é Direito Preto, principalmente, é mais denso, né? Mostra, inclusive, de várias partes da Ásia, a Índia, né? A Arábia, né? A região dos árabes, né? Mostra também a África. Enfim, são algumas possibilidades. Aqui está contido no nosso próprio livro. E aí você pergunta a questão dos estudantes. Vê esse filme A Mulher Rei. Acho que não sei se você já viu. Quer dizer, mostra a grande batalha contra o colonialismo e com os modos de viver, né, de época. E muito importante. Outra coisa importante, e aqui é muito interessante, Tecnologias Africanas na História da Humanidade. Essa é uma produção no YouTube, né, em vários episódios, produzida pelo Henrique Cunha Júnior, né, que é um cientista social, pedagogo, historiador, especialista em África. Ele vai mostrar, né, quantas de inúmeras tecnologias que já estavam presentes na África antes dos europeus chegarem lá. E o mais importante, ele vai dizer que essas tecnologias influenciaram na construção do Brasil, né? De muitas coisas que acontecem na agricultura, etc. E aqui é um projeto muito interessante, Marcos, né? Que é aqui para estudantes e professores. Esse é a Rádio Novelo, né? Que tem um projeto que é o Programa de Índio, né? Que o Programa de Índio não é um índio pejorativo, que é a série de entrevistas, né? Podcast que coloca que os indígenas vão lá e falam das suas perspectivas, das suas histórias locais. Que eu acho que esse é um negócio muito importante, né? Por exemplo, quando você trabalhar, isso dá inspiração. O professor, por exemplo, trabalhar com os estudantes em sociologia, de você construir biografias, né, a partir da própria realidade dos estudantes. Você pedir aos estudantes para, por exemplo, fazer uma pesquisa de campo, um relato de como é a sua realidade, né? Quais são como é que é o seu território, no seu contexto. E a partir daí surgem grandes discussões sociológicas, né? E esse projeto aqui do Programa de Índio pode inspirar muito, muito isso, né? Nessa perspectiva. Muito bacana, ótima indicação. Como alguém que faz podcast aqui na Editora do Brasil, hoje nós temos o Ar 43, né? Como a gente faz podcast, a Rádio Novelo é uma referência, assim, fantástica. Fantástica. Muito obrigado por essas propostas. Gostei demais. Quero estender para o Ricardo. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Ricardo? Algum outro ponto, alguma outra proposta? Eu acho que a gente tem que considerar que, de fato, eu acho que você mesmo chamou a atenção, né, que os professores têm uma carga horária muito intensa e muitas vezes trabalham manhã, tarde, noite em várias escolas. Infelizmente, essa é a realidade da educação no Brasil. Eu acho que o livro didático ele tenta contribuir
para esse professor, né? Com certeza, quando a gente apresenta essas referências, esses subsídios, a nossa preocupação é tentar contribuir para essa prática da sala de aula. Agora, claro que, dependendo da escola, dependendo do projeto político-pedagógico em discussão, existem diversas possibilidades para o professor fazer assumir essa perspectiva não europeia, né? Como está lá na primeira pergunta que você fez. E eu penso, por exemplo, né, quando a gente fala que não é só sociologia, né? A gente pode discutir com outras disciplinas, por exemplo, ter um projeto interdisciplinar pensando na questão ambiental. E aí é claro que a sociologia vai entrar também nessa discussão. Eu acho que esse exemplo que a gente citou do bem viver, das reflexões do Kanak sobre o antropoceno, né? Que é uma ideia que está bastante disseminada hoje na ciência, de que nós vivemos uma nova era geológica a partir da intervenção destruidora do homem em relação à natureza. Isso está modificando a paisagem do planeta Terra e modificando o clima e colocando em risco, inclusive, a nossa vida. Então, acho que essa discussão é uma discussão interessante e que não fica restrita às ciências sociais, né? Eu acho que essa é uma possibilidade também de se trabalhar em sala de aula e na escola, né? Acho que não ultrapassa a sala de aula. Você tem que fazer, de repente, é um projeto que pode motivar os estudantes, né? Fazendo com que a escola se mobilize em relação a certas reflexões e certas discussões. Você estava citando, Marcos, em relação à rodovia dos Bandeirantes. Eu tive a oportunidade de ir com os alunos. Eu trabalho numa escola em Arraial do Cabo, né? Na região dos Lagos do Rio de Janeiro, mas é uma escola federal que acaba tendo mais recursos, etc. E a gente acabou indo com um grupo de estudantes a visitar alguns museus de São Paulo, tá? E aí nós fizemos um contraponto entre o Museu do Ipiranga e o Museu Afro-Brasil. Eu acho que ali dá uma reflexão bastante interessante, né? Porque quando você adentra para o Museu Ipiranga, você vai se deparar exatamente com o discurso da colonialidade, do discurso do europeu, né? Que está se apossando do território e trazendo uma ideia de civilização, uma ideia que, na verdade, se traduz em extermínio, né? Como o Luiz chamou a atenção. Por outro lado, se você vai no Museu Afro-Brasil, você vai ter exatamente a contraposição a isso, que é a perspectiva do colonial, né, ou a perspectiva afrocentrada, né, de você pensar o mundo de uma outra forma, na perspectiva daqueles que foram subalternizados, daqueles que foram oprimidos, daqueles que sofreram essa violência, né, colonial. Então aí você está discutindo Fanon, aí você está discutindo Sheikh Diop, você está falando da Lélia Gonzalez, você está trazendo outros elementos, outras reflexões que estão presentes no nosso conteúdo de sociologia para a prática da sala de aula e as possibilidades que de repente a gente consegue construir também para além da sala de aula, né? Pensando em interdisciplinaridade, pensando projetos envolvendo a escola como um todo, e é claro que se houver possibilidade, né, eu citei museus de São Paulo especificamente, mas hoje em dia, com a internet, a gente consegue fazer esse trabalho mesmo sem sair da escola, né? A gente, é, talvez, né, hoje em dia, pelo menos é um projeto, né, você ter essa possibilidade de acesso às redes para efeito de pesquisa, né? É claro que existe todo movimento para se tentar inibir o uso do celular nas escolas, a gente sabe disso, a gente concorda com a lei que foi recentemente aprovada em relação a isso, né? A portaria que foi aprovada em relação a isso, mas a gente entende também que a gente pode utilizar a tecnologia em benefício da educação, em benefício da compreensão da visão de mundo, né? Para essa formação crítica dos estudantes. E para isso, esse é o papel do professor. O professor tem que abraçar essa ideia de estar sempre fazendo uma reflexão, nunca utilizar nenhuma referência, mesmo quando a gente usar o podcast, quando utilizar o YouTube, etc., sempre ter em mente que esses recursos eles podem ser destinados de uma forma crítica, né, e de uma forma político-pedagógica interessante. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, quem tem possibilidade de fazer outras iniciativas, de fazer projetos envolvendo toda a escola, eu acho que é importante. Quem não tiver essa possibilidade, mas a gente tenta, através do livro didático, oferecer alternativas, oferecer ideias, dialogar com os professores no sentido de pensar, ajudar a pensar como trabalhar esses temas, essas questões com os nossos alunos.
Perfeito, perfeito. E só para acrescentar, para dar uma segurança também pro professor que está acompanhando a gente, pode ser que você dê uma olhada e você fala assim, nossa, mas parece complicado, parece difícil. E a ideia do material didático é justamente você ter um material de apoio, viu, professor? Ter um parceiro, alguém que está ali com você. Nós sabemos que muitas vezes na sala de aula, a gente, como único adulto ali presente, né, conversa com nossos colegas no intervalo, nos corredores, dá meio que uma solidão, às vezes, ou uma sensação de não estar sendo assistido, né, dependendo da instituição ou da situação em que você está. Ter um material é importante justamente para dar essa segurança, para ajudar a reciclar também um pouco do conteúdo que nós temos. Às vezes a nossa formação faz algum tempo e quem está na educação sabe que você pisca, passa 10 anos, né? Você pisca, estralou o dedo, foi 10 anos já que passou. Então, dar essa reciclada de conteúdo, ter um material é muito importante, para a gente entender, para a gente observar. E eu queria chamar uma atenção aqui rapidamente também para o professor que ficar inseguro quanto a algum autor, quanto a alguma questão. Quando você for acessar o arquivo lá no PNLD, ensinomédio.editoradobrasil.com.br, dá uma olhada lá na página 373, eu anotei aqui, 372 ela começa, bem no finzinho do conteúdo, depois do material para o aluno, que a gente tem um momento que é direcionado ao professor. Gente, é ouro, tá? Dá uma olhada lá. Você tem tantos pontos da BNCC que estão tangendo as questões de sociologia para trabalhar, você tem uma sessão inteira falando sobre como aplicar no ensino médio, sobre interdisciplinariedade, sobre utilizar debates, sobre como conduzir, como utilizar os materiais, tudo, estudo de caso, propostas de problemática, discussão sobre trabalhos de temas contemporâneos, saúde mental na escola. Tem toda uma questão também sobre a prática docente que eu achei um cuidado muito grande, viu? Luiz Ricardo também, um cuidado muito grande que fala sobre a autonomia do professor, né? Da onde que você parte. É realmente um abraço assim pro professor que vai ter esse contato e que te auxilia também a entender um pouco mais dos conteúdos, né? Porque você entende a proposta do conteúdo, a proposta do uso desse conteúdo. Até questões sobre avaliação, sobre os recursos que a coleção dá, sobre como utilizar o material, tá presente. Então dá uma olhada, porque às vezes a insegurança que a gente tem é justamente porque a gente não consegue, não entendeu bem qual que é a proposta do material, né? Até pela correria, as escolhas do material às vezes são mais rápidas do que nós gostaríamos também. Então você ter o acesso esse momento do material, né, que é essa carta ao professor, esse momento de conversa com o professor, é algo muito interessante para entender. E justamente esse debate que a gente está tendo aqui, né, essa conversa masterclass que nós estamos tendo aqui, que ajuda vocês a conhecer qual que é a proposta, porque os autores estão aqui presentes. Nós estamos tendo uma aula, uma masterclass com os autores. Então é algo que é fantástico, né? E já tá dando o nosso horário, mas antes de encerrar, eu preciso deixar um momento para que vocês se direcionem direto aos professores, como eu fiz aqui também, falando um pouquinho mais com a proposta. Então, Luiz, fica à vontade, né, para falar agora direto com quem está assistindo a gente. Eu queria colocar para vocês uma coisa muito importante. Esse trabalho que o Ricardo falou, o trabalho coletivo, ele rende muito, muito frutos, né? O diálogo, né? Com as outras disciplinas, com os outros colegas de sociologia. Hoje em dia, por exemplo, nós mostramos alguns materiais aqui presentes no nosso livro, mas assim, é, ultimamente eu tenho consultado muito as redes sociais, né? Se vocês colocarem palavras-chave, algumas palavras-chave que nós citamos aqui, conceitos, vai aparecer no Instagram, né? É, vai aparecer no Facebook, né? Enfim, vai aparecer nas redes sociais. Hoje em dia as pessoas estão fazendo vídeos explicativos, vídeos são curtos, né? Aquela coisa que a gente combate, mas são assim, ajuda a mobilizar esse debate, né? Por exemplo, eu recentemente estou acompanhando, estou seguindo aqui um rapazinho, que eu acho que ele é angolano, radicado no Brasil, que ele vai falando, contando as histórias da África e a influência da África no Brasil. Quer dizer, é um negócio muito interessante, né? Então, tem muitas coisas que você usando as palavras-chave, você encontra muita coisa. Então, eu queria, assim, agradecer a todos e todas que estão nos escutando aqui. E que, assim, na hora de escolher o livro, também tem que ver a afinidade que tem com filosofia, história, que eu andei vendo os outros livros, tem muita coisa interessante, muita coisa. Enfim, o Marcos é o especialista lá, que ele faz live com todo mundo. Então,
pode ver que tem muitas coisas que essa perspectiva que nós falamos no início, né, está presente no livro de filosofia, está presente no livro de história, enfim. Queria agradecer e nós vamos continuar o nosso diálogo. É só nos procurar nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Editora do Brasil. Estamos sempre abertos para o diálogo e para essa conversa maravilhosa. E muito obrigado, Marco, mais uma vez, pela tua competência nessa condução desse trabalho. Perfeito, eu que agradeço. Obrigado pelo tempo, obrigado pela dedicação, obrigado por esse momento, viu? Ricardo, fica à vontade. Eu queria, eu quero agradecer também, tá? Você, Marcos, agradecer essa oportunidade. Eu acho que esse momento é um momento importante. É um momento de formação, né, também, né, como a gente tem conversado. E eu entendo que a coleção, que o Luiz chamou a atenção para a coleção Interação, é uma coleção que tem esse caráter, né, ou esses aspectos, essas características que nós trouxemos aqui nessa live, né? É uma coleção que dialoga com outras possibilidades de pensamento. Então, isso não está só no livro de sociologia, está no livro de história, está no livro de filosofia, está no livro de geografia. E quando a gente fala sobre o trabalho em sala de aula, por mais que a gente saiba a dificuldade do dia a dia do professor, de fato, se ele consegue construir um trabalho coletivo com os colegas de humanas e até mesmo de outras áreas, esse trabalho vai fluir de maneira muito mais tranquila e a recepção dos estudantes vai ser muito mais interessante também. Eu acho que o resultado vai ser muito bom. Então, acho que, de repente, o que a gente está tentando assinalar é isso, né? O nosso livro, ele não resolve a vida do professor de 100%, mas ele tenta ser esse auxiliar, né? Tenta contribuir nesse sentido. E eu acho que a coleção ela pode contribuir nesse sentido, já que, inclusive, por determinação da legislação, agora a escolha é por coleção, né? Não é mais só pelo livro de dados. Então, acho interessante a gente fazer esse registro, né? Que a coleção é uma coleção que ela tem uma interação, como o próprio nome já diz, né? Ela está dialogando com todos esses aspectos, e aí é claro que cada disciplina, né, cada área da ciência vai ter a sua abordagem, e ela vai contribuir para esse conhecimento, que é um conhecimento que vai ser construído, né? O estudante do ensino médio ele está nesse processo de construção de conhecimento, e a gente espera contribuir nesse sentido. Perfeito, perfeito. Ricardo, muito obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo, obrigado por vir aqui e agradeço vocês dois por construir essa obra que está sendo construída há muito tempo, tá? Quem tiver acesso aos nossos bate-papos anteriores, a gente chegou a falar um pouquinho sobre a construção desse livro, que é o trabalho de uma vida, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de preocupação com o professor, é um trabalho de auxílio dos estudantes também, para suprir um Brasil que a gente tem que teve por muito tempo uma deficiência de material muito grande, e esse é um material direcionado para os estudantes que são construídos, que é construído pelo Luiz e pelo Ricardo há muito tempo, assim, é um material com muito carinho, revisado, trabalhado, puxado, vindo para o dia a dia, acrescentando coisas, então é uma construção de muito amor e muita preocupação, né? E eu agradeço muito a vocês por isso, obrigado por esse momento. Quero agora me direcionar novamente, diretamente para você que está acompanhando. Gostou do papo? Foi uma grande aula, não foi? Tenho certeza que você vai sair daqui com muitas propostas. Tem alguns recadinhos antes da gente encerrar. O primeiro deles, é uma masterclass. Você está aqui no momento de formação. Então, para quem se inscreveu lá pela página de cadastro, a Editora do Brasil enviará o certificado por e-mail que foi cadastrado. Então, confere lá. Dá uma olhadinha se não foi parar numa outra caixa, aquela caixa de outros, né, que às vezes tem dentro do teu e-mail. Dá uma olhada lá, porque vai ser enviado, tá bom? Então, aproveita. O segundo recado é para que você que está aqui acompanhando a gente veja o livro. Vai lá, coloca suas mãos no material, dá uma olhadinha, confere ali, vê tudo isso que a gente falou para você. Tem a chance de você digitalmente folhear ali o material, né, visitar o material e entender o quanto ele pode ser útil, o quanto ele é bacana para você. Tenho certeza que será. Dá esse minutinho porque vale muito a pena. Então você pode acessar o material lá no pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. E eu repito, pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. Você pode conferir o livro Interação, Sociologia para Jovens no século XXI.
E quem sabe você não tem aí um grande companheiro, um grande amigo, um livro que vai te apoiar muito, te auxiliar no dia a dia, que te ajuda também a adaptar as questões para a realidade que você tem. Então, se tem muito recurso, tem atividade que dá para fazer. Tem pouco recurso, tem atividade que dá para fazer. Não tem nenhum recurso, tem ilustração, tem imagem, tem gabarito, tem ideia, tem tudo no material para ser um apoio para você também. Então, dá uma olhadinha, porque você tem alguém aí no material que pode te acompanhar pelos próximos 4 anos. Vale a pena você ver. E, por fim, não se esqueça, vai lá na Editora do Brasil, nas redes sociais, todas elas. Dá uma olhadinha no Instagram, porque ela tem muita coisa legal também, viu? Tem muito material, vira e mexe, tem coisa ali sendo divulgada que pode auxiliar a sua vida como professor. Então, siga a Editora do Brasil nas redes sociais para saber a programação completa das nossas próximas aulas, nossas próximas masterclasses, onde você pode aproveitar ali, pegar o link, mandar pro teu colega, vai ter alguma coisa de química, toma, história, toma, literatura, toma aqui o link, artes, toma aqui o link. Por quê? É uma formação, é um auxílio que você dá para o seu colega professor e também uma forma de conhecer o material, algo que pode auxiliar a sua vida como professor, como educador ao longo dos próximos anos, né? Essa é a ideia, dar esse suporte para você. No mais, boa noite, até a próxima e boas aulas. Você conhece o Pergunte ao Livro? Uma inteligência artificial via WhatsApp exclusiva para professores, criada para analisar e esclarecer dúvidas sobre os livros didáticos da coleção Interação da Editora do Brasil, aprovados no PNLD 2026, Ensino Médio. Como acessar e utilizar o Pergunte ao Livro? Acesse o site da Editora do Brasil, clique em Pergunte ao Livro no menu superior, escaneie o QR Code ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo número indicado. A partir daí, você pode interagir com o assistente virtual fazendo as perguntas que você desejar. Quais os benefícios do Pergunte ao Livro? Você economiza tempo ao obter respostas rápidas e precisas sobre as obras. Acesse a ferramenta diretamente pelo WhatsApp sem a necessidade de downloads adicionais. E ainda tem acesso às informações detalhadas sobre cada livro da coleção Interação da Editora do Brasil. Aproveite essa ferramenta durante todo o período de avaliação para fazer escolhas alinhadas às suas necessidades pedagógicas. Editora do Brasil, transformando o país pela educação.